padrão não quer dizer, não é nada mais do que um hábito. Um hábito que você repete, você não percebe, que está no seu inconsciente e é automático. Então a gente vai falar sobre isso hoje aqui. Para começar, eu já peço que vocês se inscrevam no canal. A gente está só começando e ativa o sininho, mas eu acho que vocês vão gostar bastante do que vem por aí, porque aqui eu vou trazer sobre autocuidado e autoconhecimento. Bem, o que é um padrão afetivo? Um padrão afetivo não é nada mais do que algo que fica repetindo, como eu falei ali no início do vídeo, né? Não começa de agora, começa lá da sua infância, de como você via os tratamentos afetivos, de como você foi ensinada dentro da sua família a se relacionar num geral. E quando você se torna mais velho, mais maduro, você já tem aquele hábito instalado, já tem aquele padrão instalado. E como que a gente muda isso, né? A gente tem que voltar e entender o que aconteceu ali para que esse hábito, esse padrão tenha sido criado. Na infância você observa como esse afeto era dado ou negado. Então, por exemplo, nessa frase, né, do negado, me lembra muito o filme Ele Não Tá Tão Afim de Você. Não sei se vocês já viram, mas no começo desse filme é uma menininha, ela tá brincando, vem um menino, perturba ela, implica com ela, ri dela, e aí quando ela vai falar pra mãe, meio que chorando, a mãe dela fala: é que ele gosta de você. E aí, nesse filme, se cria um jeito, um padrão da gente, como mulher, talvez entender que aquela pessoa que nos humilha, vamos dizer assim, ela tá interessada na gente, mas não é nada disso. E o nosso sistema nervoso, ele cria um mapa do que parece familiar e do que pra ele parece que é bom. E esse mapa cria as nossas escolhas até hoje. Por que a gente fica repetindo, né? Por que a gente segue esse padrão? O cérebro busca o que ele já conhece, mesmo quando dói, porque ele já conhece, ele já sabe como lidar com aquilo. E quando algo novo acontece, algo diferente acontece, a nossa inconsciência, ela não tá preparada para aquilo, ela não tá preparada para lidar com aquilo, porque já é automático para ela lidar com a dor, já é automático para ela lidar com aquele padrão, com aquele hábito. Então ela não gosta muito do novo. A gente mesmo não gosta muito do novo no nosso dia a dia. A gente gosta de seguir uma rotina e seguir com aquilo. E às vezes uma rotina não tem um hábito tão saudável. E quando você tá numa relação tranquila, que não tem esse padrão de dor e de esperar por brigas e coisas do tipo, você estranha, você não fica acostumada com isso, porque pra você tem algo errado, pra você não tem química, pra você não tem amor. E porque o seu cérebro já entende que a pessoa só gosta de você, a relação só tem química quando tem águas turbulentas, quando não tá saudável. Então a gente confunde intensidade com amor, ansiedade com paixão, e assim a gente vai levando. Eu tô aqui justamente porque tem muitas coisas que eu queria aprender sobre mim e evoluir, então eu decidi, enquanto eu tô nesse processo, trazer conteúdo sobre isso, porque são coisas que eu fui percebendo, ou lendo, né, por exemplo, aqui nesse livro do Hábitos Atômicos, ensina muito como a gente lidar com os nossos hábitos, né? Então é algo que você vai conseguir olhar e entender e melhorar. E tem um manual basicamente ali dentro, então leiam, tipo, vale muito a pena. E um outro ponto, quando você tem esse padrão de afeto, né? Se você cresceu tendo que conquistar o afeto de alguém, muito provavelmente você vai continuar tentando fazer isso na vida adulta. Mas por quê? Por que você necessita disso? Será que vem de um padrão da sua família, dos seus pais, dos relacionamentos dos seus pais? Porque eu acho que é sempre assim, né? A gente sempre cria algo novo a partir daqueles que nos cercam, seja no ambiente familiar ou no ambiente entre amigos, né? Que a gente convive. Tanto que tem aquela história que aquelas 5 pessoas que mais te rodeiam é o espelho de quem você provavelmente vai ser. Então, é por isso que falam pra gente andar com pessoas boas e que vão nos levar pra algum lugar. Porque se você anda com pessoas que não saem do lugar, você provavelmente vai se tornar uma delas, mesmo que você não seja essa pessoa. Agora, como identificar um padrão? Olha para os seus relacionamentos, todos eles. Você vê algum padrão que se repete? Você sente algo em você que está se repetindo? Será que é o outro? Ou será que são padrões seus que você está levando para todas as relações que você vive? Um outro ponto também, como você se sente dentro das relações? Você se sente segura ou você se sente sempre com receio, sempre com uma desconfiança, sempre achando que algo não tá certo? Preste atenção no que você de fato escolhe e não no que você diz que quer. Você identificar o seu padrão não é pra você se culpar, é pra você entender, saber como você pode ser uma pessoa melhor, como você pode se tornar uma pessoa melhor. O que muda quando você se torna uma pessoa mais consciente?
Bom, um padrão você não consegue mudar da noite pro dia, mas você entender esses pequenos pontos, hábitos, manias que você criou desde que você ainda nem era gente, talvez, vai te ajudar a ser um pouquinho melhor a cada dia. Então, um padrão só vai ser modificado quando você tenta um pouquinho todo dia. Sabe aquela frase de falarem 1% todo dia? É basicamente isso. Você não vai conseguir, às vezes, dar o seu melhor num dia, mas se você der 1% é suficiente. E quando você passa a perceber, você se torna uma pessoa consciente, você para de agir no automático, de agir com o inconsciente. Você começa a perceber na hora e você tem uma escolha. Agora, se você está gostando do conteúdo, curte aqui e envia para quem você acha que esse conteúdo vai valer a pena. Quando você percebe que você tem uma escolha, que você não está mais agindo com o seu inconsciente, mas sim com o seu consciente, o padrão vai continuar te puxando, mas agora você está desperta para conseguir entender e perceber aquele padrão. E por onde você pode começar a perceber esses detalhes? Se você não está conseguindo fazer isso sozinha no seu dia a dia, e tudo bem, porque é muito difícil, o que eu indico para você é terapia, psicóloga. E quando você está lá sendo atendido pelo profissional, você mesmo falando vai perceber alguns padrões nas suas histórias e se você olhar para dentro, você vai ver, tá, isso aqui não foi saudável, isso aqui não é legal, isso aqui eu preciso mudar. A profissional também vai te falar, então eu sugiro você que comece pela terapia. O que você pode fazer também é escrever o seu dia e perceber nessas escritas as dinâmicas que se repetem ao longo dos dias, das semanas, nas relações, para você conseguir visualizar onde você está se perdendo, onde você está fazendo algo ruim ou que não é bom para você, que você não consegue perceber. Tentar entender o que você aprendeu sobre amor na infância, por que você é assim hoje, como você lida ao receber amor e como você entrega o amor para outra pessoa, sabe? Porque pequenos momentos de consciência mudam tudo ao nosso favor. Então pode parecer que entender como você dá o amor e recebe o amor pode não parecer que faz sentido nenhum, mas no final das contas faz sentido, porque às vezes vem de um tratamento que seu pai teve com você, que sua mãe teve com você, ou a falta desse tratamento. E hoje você age dessas maneiras por algum mecanismo de defesa inconsciente. E tudo volta para o inconsciente, tudo volta com o padrão que você criou. Padrões mostram de onde você veio, mas não quem você é. Você tem voz agora, porque você está aqui tentando aprender e se reconhecer um pouco mais. Comenta aqui para mim, você conseguiu identificar algum padrão? Pode ser em uma palavra. Me segue no Instagram, Raquel Vilas, e se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Eu espero que você tenha gostado. E no próximo conteúdo a gente vai trazer outros temas. Se você não viu o primeiro vídeo ainda, dá uma olhada e eu espero que você continue com a gente no próximo tema. Beijo!